A China é uma civilização construída não apenas sobre rios e montanhas, mas sobre histórias, mitos, guerras e renascimentos. Uma terra que viu o nascimento de reis lendários, filósofos atemporais, exércitos colossais e impérios tão vastos que pareciam destinados a durar para sempre. Mas antes das dinastias, antes dos palácios dourados e antes dos exércitos de terracota, havia apenas a noite. E da noite surgiram os primeiros mitos. Segundo as lendas, no início de tudo, o universo chinês era um enorme ovo cósmico. Dentro dele, dormia uma criatura gigantesca chamada Pangu. Ele permaneceu ali por milhares de anos, até que finalmente despertou. Armado com uma machadinha, Pangu separou o céu da terra. O céu subiu, a terra desceu. E ele cresceu por 18.000 anos, mantendo as duas partes separadas com seu próprio corpo. Quando finalmente morreu, seu corpo se transformou em tudo o que existe. Seu fôlego se tornou o vento, sua voz o trovão, seus olhos o sol e a lua. Seus braços e pernas se tornaram montanhas, seu sangue virou rios e seus pelos se transformaram nas florestas. Era o início simbólico da China, uma terra nascida do sacrifício de um gigante. Outra versão diz que, após a criação, surgiram criaturas sobrenaturais chamadas os Três Soberanos e os Cinco Imperadores. Eles ensinaram à humanidade como usar o fogo, como plantar, como amar, como morrer, como governar. Entre esses governantes mitológicos estão Fuxi, criador da escrita, e Noá, a deusa que moldou os seres humanos com barro amarelo, dando-lhes vida com o toque de seu sopro. A China, portanto, começa não com política ou guerra, mas com espírito, ritual e mito. Essas crenças moldaram profundamente sua história, porque na China, o divino e o real caminham juntos. E é nesse cenário de deuses, monstros, rios furiosos e povos determinados que surgem as primeiras civilizações reais, Xia, Shang e Zhou. Mas para entender essas eras, precisamos compreender algo fundamental. A China é uma terra onde a natureza define o destino dos homens e onde cada símbolo, cada cor, cada estrela no céu influenciava decisões políticas, econômicas e militares. O dragão, por exemplo, não era um monstro cruel. Era o símbolo supremo do imperador. Representava poder, fertilidade, chuva e prosperidade. O povo acreditava que os imperadores eram filhos do dragão e, por isso, seus palácios, tronos e roupas traziam esse símbolo em destaque. Outro elemento essencial era o jade. Para os chineses, o jade não era apenas uma pedra, representava pureza, virtude e imortalidade. Era usado em enterros, cerimônias, coroações e rituais de passagem. Alguns rituais envolviam colocar jade na boca dos mortos para garantir que sua alma permanecesse intacta. A cor amarela era considerada a cor da terra e, portanto, a cor do império. Somente o imperador podia vesti-la por completo. Já a cor vermelha representava alegria, vida e sorte. Por isso, até hoje, aparece em casamentos e festividades. Esses símbolos, cores e mitos não eram apenas costumes, eram estruturas ideológicas que mantinham o povo unido, justificavam o governo e moldavam toda a vida social. E é nesse cenário simbólico que entramos finalmente na primeira dinastia da China, a dinastia Xia, marcada pelo primeiro grande conflito entre humanidade e natureza. Depois da criação simbólica do mundo e do surgimento dos primeiros heróis culturais, a história chinesa dá seus primeiros passos reais com a dinastia Xia. Misturando mito e arqueologia, os Xia representam o nascimento do Estado chinês e também seu primeiro grande drama. A dinastia Xia, a luta contra a natureza. A China antiga era uma terra onde o poder não surgia de exércitos, mas de algo muito antigo, o domínio das águas. O Rio Amarelo era chamado de a dor da China, porque mudava de curso sem aviso, destruindo aldeias inteiras. Suas enchentes eram tão violentas que os chineses acreditavam que espíritos furiosos viviam nas profundezas do rio. Para sobreviver, as aldeias precisavam cooperar.
E foi essa necessidade que deu origem à primeira forma de governo central. Yu, o engenheiro, se tornou o herói dos heróis, porque entendia algo fundamental. Não se combate a natureza, negocia-se com ela. Enquanto seu pai tentou erguer muros e falhou, Yu percorreu vales e montanhas, abrindo canais que desviavam o excesso de água. Durante 13 anos, não entrou em sua própria casa, mesmo passando diante dela 3 vezes. O dever vinha antes da família. Quando finalmente venceu o rio, o povo o declarou governante. Era o início da dinastia Xia. Sociedade Xia. Estruturas primitivas, mas poderosas. A vida sobre o Xia era simples, mas organizada. Aldeias muradas, líderes tribais subordinados ao governante, agricultura baseada em trigo, palhanço e arroz, ferramentas de pedra e bronze rudimentar, surgimento das primeiras classes sociais, sepultamentos com objetos pessoais, indicando hierarquia. Os Xia acreditavam profundamente no culto aos ancestrais. Ofereciam comida, bebida e música aos mortos, para garantir que protegessem os vivos. Curiosidade real. O mandato do céu nasce aqui. O mandato do céu, que justificaria todas as mudanças de dinastia pelos próximos 4.000 anos, tem sua raiz no fim do Xia. Quando o governante se torna imoral, o céu retira sua bênção. E foi exatamente isso que aconteceu com Ji, o último governante Xia. Lendas o descrevem como cruel, bêbado, obcecado por prazeres, indiferente ao sofrimento do povo, extravagante e irracional. Um governante que havia perdido o céu e, portanto, perdido o direito de reinar. A ascensão dos Shang, o Império do Bronze. A dinastia Shang emerge como um terremoto cultural. A arqueologia moderna mostra que eles realmente existiram e eram avançados. As ruínas de Yangyang revelam palácios, complexos religiosos, enormes túmulos, oficinas de bronze, fábricas de cerâmica, exércitos organizados e carros de guerra com cavalos. E, acima de tudo, surgem aqui os primeiros textos escritos da China. Ossos oraculares, a voz dos deuses. Os Shang acreditavam que os ancestrais se comunicavam através de cascos de tartaruga e ossos de boi. Sacerdotes escreviam perguntas neles. Haverá vitória na batalha? A colheita será boa? O rei deve fazer sacrifício? Depois, aqueciam os ossos até racharem. As rachaduras eram interpretadas como respostas. Esses registros são a base da escrita chinesa moderna. A religião Shang era uma mistura de medo e devoção. O povo acreditava que espíritos podiam trazer doença, pragas, tempestades, infertilidade e derrota militar. Para aplacá-los, realizavam sacrifícios, animais, alimentos, objetos de jade e, em alguns casos, seres humanos. Economia Shang. Poder através do bronze. Nenhuma civilização da Ásia usou o bronze com tanta maestria quanto o Shang. O bronze era usado para armas, lanças, machados, pontas de flecha, sinos musicais, caldeirões rituais e carros de guerra. O bronze era tão valioso que funcionava como moeda de prestígio. A sociedade Shang era estratificada. Rei, líder político e sacerdote supremo, nobres, guerreiros, governadores regionais, artesãos, especialistas em bronze e cerâmica, agricultores, base da economia, escravos, prisioneiros de guerra e servos sacrificados. Os escravos eram frequentemente enterrados vivos junto com seus senhores, para servi-los no além. As guerras Shang. O nascimento da guerra organizada. Os Shang desenvolveram carros de guerra puxados por cavalos, dando enorme vantagem militar. As batalhas eram organizadas em formações de infantaria, arqueiros e carros com 3 soldados cada, condutor, arqueiro e lanceiro. Eles guerreavam para conquistar território, capturar escravos
receber tributos, controlar rotas agrícolas e impressionar deuses e ancestrais. A guerra não era apenas política, era religiosa. Perder uma batalha significava que os deuses estavam insatisfeitos. A queda do Shang, a Batalha de Muye. O último rei Shang de Xin levou o império à decadência. Cruel, extravagante, violento, ele ignorou avisos de conselheiros e sacerdotes. O povo sofria com impostos, fome e trabalho forçado. Foi então que os Zhou se levantaram. A Batalha de Moyé, 1046 a.C. O exército Zhou marchou para o território Shang. Levavam milhares de guerreiros armados com ferro primitivo, uma vantagem mortal. Curiosidade: os textos dizem que escravos Shang se recusaram a lutar e desertaram no campo de batalha, ajudando os Zhou. O confronto final teria envolvido dezenas de milhares de soldados. A arqueologia confirma mais de 10.000 armas de bronze no local. Xin fugiu para seu palácio, incendiou o local e morreu entre flamas e pilhagens. A Era Zhou, o Império do Ferro. A dinastia Zhou cria o sistema que moldaria toda a China por séculos. Feudalismo organizado, sistema feudal, expansão agrícola, armas de ferro, hierarquias sociais rígidas, filosofia, burocracia inicial, justiça baseada em rituais e moralidade. Sociedade Zhou, o sistema de domínios. O rei Zhou dividia a terra entre membros da família, generais, nobres leais. Esses líderes se tornavam senhores feudais, controlando impostos, justiça, exércitos regionais, produção agrícola. Economia Zhou, ferro, agricultura e comércio. Com a introdução do ferro, as ferramentas agrícolas aumentaram a produção. A população cresceu rapidamente, as cidades expandiram. Armas ficaram mais disseminadas. A moeda começou a aparecer nos Zhou, moedas em formato de faca, moedas em forma de pá, moedas redondas com buraco central, que se tornariam tradicionais. Curiosidades e rituais Zhou. Os Zhou acreditavam profundamente em oráculos, astrologia, observação de eclipses e interpretação de constelações. Um eclipse solar podia mudar uma decisão militar. O aparecimento de um cometa podia derrubar um governante. Rituais incluíam música cerimonial, dança ritualizada, sacrifícios de pequenas oferendas, consultas ao I Ching e cultos familiares. A queda do Zhou ocidental, invasão e ruína. Por volta de 771 a.C., povos bárbaros aliados a nobres rivais atacaram a capital. O rei Zhou foi morto. A corte fugiu para o leste. Isso marca o início do período Zhou oriental e o fim da unidade política. Os estados combatentes e a ascensão dos Qin. Após a queda dos Zhou ocidentais, a China entrou em uma era de instabilidade que duraria séculos. As antigas lealdades desapareceram. As fronteiras foram redefinidas. Os nobres passaram a agir como reis independentes. E a terra se dividiu em numerosos estados rivais. Com o tempo, apenas 7 sobreviveram. 7 titãs, 7 máquinas de guerra. Qi, Shu, Yan, Han, Zhao, Wei e Qin. Cada um acreditava ser o legítimo herdeiro do mandato do céu. Cada um estava disposto a destruir todos os outros para provar isso. Um mundo em guerra permanente. Esse período, conhecido como estados combatentes, não foi feito de batalhas isoladas. Foi um estado de guerra total que durou mais de 200 anos. Para vencer, cada estado precisava dominar agricultura, metalurgia, logística militar, estratégia, espionagem, diplomacia, construção de fortificações, armamento avançado. A guerra deixou de ser ritualizada, deixou de ser honrosa, deixou de ser previsível. Passou a ser profissional e destrutiva. Como consequência,
Cidades inteiras foram massacradas. Milhões morreram. Tribos inteiras desapareceram. Armas se multiplicaram e a tecnologia militar se acelerou como nunca antes. Armas e equipamentos. Durante esse período, surgiram lanças longas, bestas mais potentes, armaduras laminadas, capacetes de ferro, carruagens reforçadas, unidades de choque, escudos padronizados e espadas de aço de alta resistência. A lança tornou-se a rainha dos campos de batalha, longa, barata e mortal. A besta era o pesadelo dos generais, fácil de usar e capaz de perfurar armaduras. E o ferro tornou as armas acessíveis a exércitos maciços. As estratégias. As batalhas deixaram de ser confrontos diretos. Agora envolviam emboscadas, espionagem, deserções forçadas, sabotagens, alianças temporárias. Guerras psicológicas, fome planejada do inimigo, manipulação diplomática e campanhas de cerco prolongadas. Esse é o mundo que inspirou Sun Tzu, autor da Arte da Guerra. Suas ideias nasceram aqui, onde uma frase podia salvar uma cidade e um erro podia condenar uma dinastia inteira. A economia da guerra. A guerra exigia recursos, muitos. Para sustentar exércitos gigantescos, cada estado ampliou drasticamente sua economia. Irrigação, produção agrícola em massa, padronização de pesos e medidas, estradas militares, armamento produzido em série, altos impostos, estoques de grãos para anos de batalha, administração rigorosa das vilarejos. O povo sustentava tudo. Agricultores eram obrigados a produzir excedente. Artesãos fabricavam armas dia e noite. Escravos e prisioneiros eram usados em minas, ferrovias primitivas e construção de fortificações. A sociedade ficou dividida entre nobres militares, burocratas, generais, artesãos, agricultores e escravos. E, acima de todos, o governante, responsável por decisões que determinavam vida ou morte. As batalhas decisivas dos estados combatentes. A Batalha de Guiyin, 354 a.C. Uma das primeiras demonstrações brilhantes de estratégia chinesa. O estado Wei sitiava Zhao. Zhao pediu ajuda aqui. O general Sun Bin, descendente de Sun Tzu, sugeriu algo ousado. Não ataque onde o inimigo é forte. Ataque sua capital. Wei recuou imediatamente para salvar sua cidade, desmontando o cerco, e caiu numa emboscada perfeita. Foi uma vitória psicológica e estratégica. A Batalha de Maling, 342 a.C., uma das maiores emboscadas da antiguidade. Sun Bin usou fogo, terreno e manipulação psicológica. Ele fez seu exército acender cada vez menos fogueiras a cada dia, fingindo deserção. Wei acreditou estar perseguindo um inimigo fraco. Quando entraram no Vale Estreito, que os atacou de ambos os lados. O general Pang Yuan foi cercado. Percebendo a derrota completa, tirou a própria vida. Foi uma das vitórias mais inteligentes do período. A Batalha de Changping, 260 a.C., um dos confrontos mais sangrentos da história da humanidade. O estado Qin enfrentou Zhao, ambos eram gigantes militares. Quem usou diplomacia maliciosa para substituir o brilhante general Zhao pelos incompetentes. Quando Zhao caía no truque, Qin atacou com força total. A batalha durou meses. Centenas de milhares morreram. No fim, Qin capturou 400 mil soldados Zhao. E o pior aconteceu. Qin executou todos. Foi um genocídio militar que marcou o nome de Qin como cruel, implacável e inevitável. O Estado de Qin, a máquina imperial. O que tornou Qin tão poderoso? 1. O legalismo. A filosofia de Han Fi era simples. Os homens não são bons.
eles devem ser controlados. Isso significava leis rígidas, punições severas, recompensas por mérito, agricultura e guerra acima de tudo, vigilância constante e burocracia eficiente. Não havia espaço para nobreza ociosa. Quem trabalhava, ganhava. Quem desobedecia, sofria. 2. Reforma agrária e militar. Quem redistribuiu terras. Mais alimento, igual exércitos maiores. E convocou homens por mérito, não por nascimento. 3. Armas em massa. Quem dominou a metalurgia e produziu lanças padronizadas, espadas resistentes, bestas de alto impacto, conjuntos de armaduras idênticas. Era uma produção quase industrial. 4. Estradas militares. Quem construiu rotas diretas entre fronteiras, acelerando o movimento de tropas como nenhum rival podia fazer. A unificação. Batalha por batalha. Derrota de Han, 230 a.C. O Estado Han era o mais fraco, quem atacou rápido usando cerco e fome. A resistência caiu em poucos meses. Han foi anexado. Conquista de Zhao, 228 a.C. Depois do massacre de Changping, Zhao nunca se recuperou. Qin invadiu sua capital Handan. Os sobreviventes foram escravizados. A elite foi executada. Tomada de Yan, 226 a.C. Yan tentou assassinar o rei de Qin enviando o guerreiro Jinke. O atentado falhou e selou seu destino. Qin atacou com brutalidade. Yan caiu. Campanha contra Wei, 225 a.C. Qin construiu um canal para desviar o Rio Amarelo e inundar a capital de Wei. Foi engenharia como arma de guerra. Wei se rendeu. A queda de Shu, 223 a.C. Shu era gigante, tinha enormes exércitos e vastas terras. A primeira invasão de Qin falhou, então Qin chamou seu melhor general, Wang Jian. Wang Jian pediu algo inacreditável: dê-me 600.000 soldados. Qin hesitou, mas concedeu. Usando estratégia lenta e constante, Wang Jian desgastou Shu por anos, até que o exército Shu colapsou. Foi a segunda maior guerra da unificação, e a mais difícil. A rendição de Qi, 221 a.C. Qi era rico, mas isolado. Qin usou diplomacia e ameaças para fazer Qi se render sem luta. E assim, pela primeira vez na história, toda a China foi unificada sobre um único governante, Qin Shi Huang, o primeiro imperador. Construção do Império. Após unificar os 7 reinos, Qin Shi Huang transformou a China, padronizou a escrita, criou moedas únicas, construiu estradas imperiais, conectou muralhas para criar a precursora da Grande Muralha, estabeleceu pesos e medidas universais, fortaleceu fronteiras, criou um sistema nacional de leis, reorganizou a sociedade em condados e províncias e iniciou a construção do gigantesco mausoléu guardado pelo exército de terracota. Mas governou com mão de ferro, punições coletivas, censura, proibição de textos filosóficos, queima de livros e enterramento de estudiosos dissidentes. O Império Qin durou pouco, mas sua sombra moldaria toda a história chinesa. Han, Tang e Song, a era de ouro da China. Quando o Império Qin desabou, parecia que a China cairia novamente em caos. Mas do colapso surgiu uma nova força, a dinastia Han, responsável por consolidar praticamente tudo o que conhecemos hoje como cultura chinesa. A ascensão dos Han começa com um homem improvável, Liu Bang, um camponês que se tornou líder militar e derrotou aristocratas mais ricos e mais poderosos. Isso marcou profundamente a sociedade chinesa. Pela primeira vez, o povo via que alguém sem linhagem nobre podia conquistar o trono. Essa ideia alimentou séculos de crença na meritocracia.
Após eliminar seus rivais, Liu Bang tornou-se Han Gaozu, o primeiro imperador da dinastia. Ele adotou o melhor das reformas Qin, como a administração centralizada e a divisão em províncias, mas removeu a tirania e o terror que marcaram Qin Shi Huang. Seu governo criou um império estável, amplo e organizado. Sobre os Han, a China fortaleceu a burocracia civil, estabilizou impostos, expandiu rotas de comércio e aumentou sua fronteira militar. A agricultura se tornou mais eficiente e o confucionismo foi consolidado como base moral e filosófica do Estado. A economia Han era extremamente bem administrada. Os camponeses pagavam impostos em grãos, tecido de seda, moedas e também com trabalho obrigatório em obras públicas. Cada família era registrada pelo governo, que controlava sua produção anual, o tamanho de suas terras e o número de membros. Esse controle estatal permitiu que o império prosperasse de forma contínua. A moeda oficial era redonda com um buraco quadrado ao centro. Isso representava a harmonia entre o céu e a terra. Ela também permitia que comerciantes carregassem centenas delas amarradas por cordões. A sociedade Han tinha clara divisão de classes: nobres, funcionários públicos, agricultores, artesãos, comerciantes e escravos. Curiosamente, comerciantes eram mal vistos pelos confucionistas, pois não produziam nada, mesmo sendo fundamentais para a economia. Na agricultura e no artesanato, a seda era o produto mais valioso do império. Tecidos de seda eram considerados tão preciosos que uma única peça podia valer meses ou anos de salário. No campo militar, os Han enfrentaram um dos maiores inimigos da antiguidade, os Xiongnu, povos nômades do norte que atacavam fronteiras e saqueavam vilas. Após décadas de tentativas diplomáticas, os Han organizaram grandes expedições militares. Generais como Wei Qing e Hou Tuobing lideraram campanhas que empurraram os Xiongnu para o oeste, abrindo caminho para novas rotas de comércio. Essa vitória permitiu a criação da Rota da Seda. Através dela, a China exportava seda, ferro, porcelana e artigos luxuosos, e importava cavalos, pedras preciosas, vidro romano e técnicas estrangeiras. Pela primeira vez, o mundo estava verdadeiramente conectado. A ciência Han floresceu. Os chineses inventaram o papel, criaram os primeiros sismógrafos, avançaram na medicina herbal, desenvolveram mapas detalhados e estudaram astronomia de forma extremamente precisa. Muitos eclipses do período Han foram registrados e confirmados com precisão milimétrica por astrônomos modernos. A dinastia Han caiu após corrupção interna, brigas de facções, influência excessiva de eunucos e revoltas camponesas. Mas seu impacto foi tão profundo que até hoje a maioria da população chinesa se identifica como povo Han. Após um período de fragmentação, a China renasceu como a dinastia Tang, uma das eras mais brilhantes de toda a história humana. A sociedade Tang era sofisticada, multicultural e artisticamente extraordinária. A capital Chang'an era a maior cidade do mundo. Suas ruas largas eram iluminadas por lanternas e seus mercados transbordavam de mercadores vindos da Pérsia, Índia, Arábia, Coreia e Japão. A cidade possuía bairros inteiros dedicados a estrangeiros com templos budistas, taoístas, zoroastrianos e até nestorianos. Era o centro cosmopolita da Ásia. A cultura Tang floresceu em poesia, arte, música e filosofia. Poetas como Li Bai e Du Fu criaram obras que até hoje são estudadas como pilares da literatura chinesa. A música Tang influenciou Japão e Coreia. As caligrafias Tang serviram de modelo por séculos. Curiosamente, as mulheres Tang
tinham uma liberdade incomum para a época. Elas praticavam esportes como polo, tocavam instrumentos em público, administravam negócios e usavam roupas elegantes. A imperatriz Wu Zetian, a única mulher a governar a China como imperadora absoluta, consolidou seu poder com habilidade política e reformas que fortaleceram o Estado. Militarmente, os Tang expandiram o império para a Ásia Central, enfrentando o Império Tibetano, povos turcos e depois o Califado Abássida. A Batalha do Rio Talais, em 751, marcou o limite da expansão. Foi ali que os chineses foram derrotados pelos árabes, que capturaram artesãos chineses especializados na fabricação de papel. Esse único evento espalhou a tecnologia do papel por todo o mundo islâmico e, séculos depois, pela Europa. A dinastia Tang enfrentou seu maior desastre com a rebelião de An Lushan, uma guerra civil tão devastadora que matou milhões. O império jamais recuperou sua força total e, após desintegração interna, caiu em 907. Da instabilidade surgiram os Song. A dinastia Song foi extremamente avançada tecnologicamente. Suas invenções moldaram o mundo moderno. Pólvora, bússola náutica, impressão em larga escala, papel-moeda, bancos, estatísticas governamentais, grandes fábricas de ferro e rodas d'água gigantes usadas como motores. As cidades Song, como Kaifeng e Hangzhou, eram extremamente urbanizadas. Kaifeng possuía mercados noturnos, restaurantes, teatros, bibliotecas, pontes sofisticadas, rotas de navegação e um ritmo de vida semelhante ao de cidades modernas. A economia Song era altamente complexa, com especialização regional, comércio interno e marítimo e uso frequente de dinheiro de papel. Mas, apesar de seu incrível avanço tecnológico, os Song eram militares fracos. Enfrentaram o ataque de povos do norte como os Khitan e os Jurchen. A capital Kaifeng caiu para os Jurchen e o imperador Song foi capturado, marcando o início da divisão entre Song do Norte e Song do Sul. Os Song do Sul resistiram por mais de um século, mas a chegada dos mongóis, liderados por Kublai Khan, selou seu destino. Catapultas gigantes, armas avançadas de pólvora e uma cavalaria devastadora destruíram as defesas Song. Em 1279, na Batalha Naval de Yamen, os remanescentes Song foram derrotados. O jovem imperador pulou no mar, encerrando a dinastia. O fim dos Song abriu espaço para o domínio mongol, tema da próxima parte. Yuan, Ming e Qing. Após a queda dos Song, a China entrou sob o domínio dos mongóis, que estabeleceram a dinastia Yuan. Esse período marcou o encontro de uma civilização agrícola milenar com a força militar devastadora das estepes. Domínio mongol. Os mongóis reorganizaram a sociedade chinesa segundo critérios étnicos que colocavam a elite mongol no topo. Povos da Ásia Central ocupavam o segundo nível. Os chineses do norte vinham em terceiro e os chineses do sul ocupavam a posição mais baixa. A desigualdade gerada por esse sistema alimentou tensões sociais intensas. Cultura e comércio Yuan. Apesar das tensões, o governo Yuan ampliou significativamente o comércio. A Rota da Seda tornou-se mais ativa e Dadu, a nova capital, tornou-se um centro multicultural onde conviviam persas, árabes, tibetanos e europeus. Mercadores recebiam proteção especial e o papel moeda circulava amplamente, embora seu uso excessivo provocasse inflação. Crises e declínio Yuan. O domínio mongol foi enfraquecido por enchente do Rio Amarelo, fome, corrupção administrativa e epidemias. Rebeliões camponesas começaram a surgir em várias regiões, organizadas por sociedades secretas que se opunham ao domínio estrangeiro. Uma dessas rebeliões levou à ascensão de Zhu Yuanzhang, que derrotou os mongóis e fundou a dinastia Ming. A Ascensão Ming. Zhu Yuanzhang, posteriormente conhecido como Imperador Hongwu, iniciou um processo de reconstrução nacional.
A agricultura foi restaurada, a burocracia reorganizada e o sistema de exames imperiais reestabelecido. O imperador reforçou leis rígidas para coibir corrupção e centralizou o poder no trono imperial. Expansões marítimas Ming. Durante o reinado do imperador Yongle, a China promoveu a maior frota naval do mundo. O almirante Zheng de comandou expedições que alcançaram a Índia, a Pérsia e a costa da África Oriental. Essas viagens fortaleciam a influência chinesa e traziam produtos exóticos para a corte. Após sua morte, mudanças políticas levaram ao encerramento dessas expedições. A Grande Muralha na Era Ming. Grande parte da muralha que existe atualmente foi construída ou reforçada pelos Ming. Torres de vigia, muros de pedra e sistemas de sinalização foram ampliados para enfrentar ameaças das tribos do norte. Cultura Ming. A arte prosperou de forma extraordinária. A porcelana azul e branca atingiu seu auge. A literatura, a pintura de paisagens e a medicina tradicional se expandiram. Enciclopédias e mapas detalhados foram produzidos, marcando um período de elevada produção intelectual. Declínio Ming. Os últimos séculos da dinastia foram marcados por corrupção, influência excessiva de eunucos, desastres naturais, escassez de alimentos e aumento da carga tributária. Piratas atacavam a costa leste e rebeliões camponesas se multiplicavam. Quando as forças de Li Zizeng tomaram Pequim, o último imperador Ming tirou a própria vida. Ascensão Qing. Aproveitando o colapso Ming, os manchus avançaram pela fronteira, ocuparam Pequim e fundaram a dinastia Qing. Embora estrangeiros, eles adotaram amplamente o confucionismo e o sistema administrativo chinês. O território expandiu-se como nunca antes, incorporando regiões como Tibete, Xinjiang, Taiwan e Mongólia. Sociedade Qing. A sociedade Qing era rigidamente hierarquizada. O imperador governava com autoridade absoluta e a burocracia civil continuava sendo dominada por chineses formados nos exames imperiais. A população cresceu enormemente, pressionando as terras agrícolas e ampliando desigualdades sociais. Economia Qing. A agricultura continuava no centro da economia. O comércio interno era intenso e o império exportava chá, seda e porcelana para o Ocidente. Grande parte da moeda era prata importada por meio do comércio europeu. Guerras do ópio. No século XIX, o Império Britânico forçou a abertura comercial chinesa através das guerras do ópio. A superioridade naval europeia foi determinante e a derrota chinesa resultou na assinatura de tratados desiguais, na abertura compulsória de portos e na cessão de territórios como Hong Kong. Rebelião Taiping. A Rebelião Taiping foi uma das maiores guerras civis da história humana. Liderada por Hong Xiuquan, ela devastou vastas regiões do império e matou dezenas de milhões de pessoas. A destruição econômica e social enfraqueceu ainda mais os Qing. Rebelião dos Boxers. No final do século XIX, a rebelião dos Boxers surgiu como uma reação violenta contra a influência estrangeira. Os Boxers atacavam missionários, chineses cristãos e estruturas ocidentais. A repressão internacional envolveu tropas de diversas potências europeias, dos Estados Unidos e do Japão. A derrota agravou o enfraquecimento do governo Qing. Conflitos internos. Além das rebeliões, conflitos políticos, disputas entre facções, corrupção e dificuldade em modernizar o exército impediram o império de responder adequadamente às pressões externas. Reformas eram iniciadas, mas nunca concluídas. A administração entrava em colapso progressivo. Queda da dinastia Qing. O império enfraquecido por rebeliões, guerras, dívidas, invasões e crise política, o sistema imperial tornou-se insustentável. Em 1912, o último imperador, Puyi, foi deposto. Assim, mais de 4.000 anos de história imperial chinesa chegaram ao fim. Conclusão histórica. A história da China é marcada por uma continuidade rara entre as civilizações humanas. De mitos de criação que descrevem gigantes separando o céu da terra até a queda do último imperador no início do século XX, a trajetória chinesa atravessa 5 milênios sem perder o fio de sua identidade. Poucos povos conseguiram manter cultura, idioma, rituais e estruturas sociais com tamanha permanência e profundidade. A longa linha do tempo. Reinos surgiram nas margens do Rio Amarelo, cresceram,
colapsaram e renasceram sob novos nomes. Xia, Shang e Zhou criaram as bases políticas, espirituais e sociais de um mundo que ainda não sabia que estava nascendo. O período dos estados combatentes elevou a guerra a um nível nunca visto, enquanto mentes como Sun Tzu transformaram destruição em teoria estratégica. Qin unificou o território com mão de ferro e Han o consolidou com sabedoria e ordem. Tang levou a cultura ao ápice da sofisticação e Song moldou o futuro com ciência e tecnologia muito à frente de seu tempo. Yuan demonstrou a força estrangeira, Ming restaurou a autoconfiança e Qin ampliou o império até os seus limites finais, antes de cair diante de um mundo em rápida transformação. Ciclos de ascensão e queda. Em cada dinastia, um padrão se repete. Um início vigoroso, um meio florescente e um fim marcado por conflitos internos, crises econômicas ou ameaças externas. Esse ciclo de ascensão e queda moldou o próprio caráter da civilização chinesa, ensinando-a a renascer sempre que parecia destinada ao fim. Na China, ruínas não são apenas memórias, são alicerces para recomeços. Identidade e continuidade. Apesar de cada ruptura, de cada invasão e de cada guerra civil, a China manteve viva uma ideia central, a de que o império, o povo e o céu formam uma única ordem. O mandato do céu, o culto aos ancestrais, a importância da família, a disciplina social, a centralização política e a busca pela harmonia criaram um conjunto de valores que atravessou milênios. Mesmo sob domínio mongol ou manchu, a estrutura intelectual chinesa permaneceu intacta, moldando aqueles que ousaram governá-la. Legado mundial. A contribuição chinesa para a humanidade é vasta. A bússola guiou navegações. O papel transformou o conhecimento. A pólvora redefiniu a guerra. A impressão revolucionou a cultura escrita. Sistemas agrícolas, técnicas de ferro, astronomia, filosofia e medicina deixaram marcas duradouras na história global. A China não foi apenas espectadora da história, foi autora de muitos de seus capítulos mais decisivos. Transição para o mundo moderno. Quando o século XX chegou, o mundo mudou mais rápido do que qualquer dinastia pôde acompanhar. Pressões externas, guerras, rebeliões e a incapacidade de modernizar o Estado levaram ao fim da dinastia Qin. O último imperador deixou o trono, encerrando uma linhagem contínua de governo imperial que atravessara milhares de anos. Reflexão final. A China antiga não foi simplesmente um conjunto de reinos, imperadores e batalhas. Foi uma longa construção coletiva, baseada em memória, tradição e adaptação. Uma civilização que atravessou eras, reinventou-se diante de crises, absorveu influências, resistiu a invasores e deixou marcas profundas em toda a humanidade. Estudar sua história é observar a persistência do espírito humano. É ver como ideias podem sobreviver a guerras, como culturas podem atravessar séculos e como um povo pode transportar para o presente aquilo que aprendeu ao longo de milhares de anos. A China foi moldada pelo tempo e moldou o tempo com a mesma intensidade. Seu passado permanece vivo em suas cidades, em sua cultura, em sua língua e no caráter do seu povo. E ao compreender essa jornada, entendemos não apenas como a China se tornou o que é hoje, mas também como a própria humanidade atravessa ciclos, aprende, cai, se levanta e continua.